Olá, bem-vindos a mais uma videoaula sobre refrigeração comercial. Eu sou o professor Guilherme Guener e hoje nós vamos falar sobre como determinar a espessura de um isolamento plano. O nosso objetivo é conhecer um procedimento para determinar uma espessura mais adequada para um sistema de refrigeração. Como nós vimos nas videoaulas anteriores, uma câmara frigorífica ou um espaço refrigerado é onde eu tenho a intenção de manter uma determinada temperatura para a conservação dos alimentos. E qual a espessura mais adequada para um sistema de refrigeração? Nessa videoaula, a gente vai ver como calcular essa espessura utilizando o método desenvolvido pelo professor Enio Cruz da Costa no seu livro Refrigeração. E depois de calcular, a gente vai selecionar em um catálogo comercial a espessura mais adequada. O primeiro passo é a gente definir o tipo de isolamento que vai ser utilizado no nosso projeto, ou no sistema que está sendo estudado. Isso vai definir qual é o coeficiente de condutibilidade térmica. Aqui nós temos uma tabela com diversos isolantes e os seus coeficientes de condutibilidade térmica. Esses coeficientes podem variar dependendo do fabricante. O segundo passo é a gente definir qual o fluxo de calor admitido para o nosso sistema. Lembrando que o fluxo de calor é essa quantidade de calor admitida que vai ser transmitida para a parte interna do nosso sistema de refrigeração, e isso vai afetar a carga térmica do meu sistema. Nessa tabela, nós temos os fluxos de calor desde o excelente até o ruim e os seus valores. Esse coeficiente geralmente é estipulado pelo projetista. E como nós vimos na última videoaula, o coeficiente de 8 kcal/h por metro quadrado é um excelente fluxo de calor a ser adotado, porque ele permite um bom balanço entre o custo de instalação inicial e o nosso custo de operação do sistema. O terceiro passo vai ser a gente determinar o coeficiente global de transferência de calor. O coeficiente global aqui é determinado pelo fluxo de calor dividido pela diferença de temperatura, mais conhecido como ΔT. Esse ΔT é a diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna do nosso sistema de refrigeração. O coeficiente global geralmente é fornecido junto no catálogo do fabricante do isolante térmico, porém ele depende da espessura do isolamento. Nesse caso, nós queremos determinar a espessura, e é por isso que nós vamos utilizar esse método aqui para calcular ele. O quarto passo é a gente definir quais são os coeficientes de convecção interno e externo ao nosso ambiente refrigerado. Lembrando que o coeficiente de convecção está relacionado com a movimentação do ar. Mais movimentação do ar, esse coeficiente vai ser mais intenso. Menos movimentação, ele vai ser menos intenso. Então, se nós temos uma movimentação de ar forçado, por exemplo, na parte interna do nosso sistema de refrigeração, nós vamos ter um coeficiente valendo 15 kcal/h por metro quadrado Gauss Celsius. Importante lembrar que o lado interno dos ambientes refrigerados geralmente possui o ar forçado. Esse ar forçado advém dos ventiladores dos evaporadores, que forçam a movimentação do ar para aumentar a transferência de calor por convecção com o produto. Lembrando também que esses coeficientes de convecção podem variar entre os autores. O quinto passo, então, é a gente determinar a espessura do isolamento. A partir da equação do coeficiente global de transferência de calor, a gente isola a letra L, que seria a espessura do isolante, e substitui os demais valores para calcular, então, a espessura adequada. O sexto passo, então, a partir da espessura calculada, nós vamos selecionar em um catálogo de fabricante a espessura comercial para o isolamento térmico. Primeiro, a gente seleciona a tabela referente ao isolante que nós estamos utilizando. Nesse caso aqui, o poliuretano. E em segundo lugar, nós vamos lá na coluna da espessura de isolamento e vamos selecionar a espessura mais próxima, superior do que a gente calculou. Vamos a um exemplo prático então. Qual a espessura de isolamento térmico mais adequada para uma câmara frigorífica para armazenagem de frango congelado, onde a temperatura interna então é de menos 18 graus Celsius e a temperatura externa é de 24 graus. Vamos considerar que o material isolante é o poliuretano, PUR. O primeiro passo vai ser a gente definir o tipo de isolante que a gente vai utilizar.
Nesse exemplo, já foi considerado que o material isolante é o poliuretano. Então eu vou na tabela de coeficiente de condutibilidade térmica dos isolantes e verifico qual o coeficiente de condutibilidade do poliuretano. Nesse caso, 0,021 kcal por hora, metro grau Celsius. O segundo passo, então, é estipular o fluxo de calor. E aí vai do projetista ou se a gente tiver essa informação de onde a gente estiver fazendo a instalação. Nesse caso aqui, vamos considerar o fluxo de calor excelente, que a gente já viu que ele fornece um bom balanço entre a espessura do isolante e o custo de energia elétrica de operação do sistema. O terceiro passo, então, é a gente determinar o coeficiente global de transferência de calor. A partir da temperatura externa, a partir da temperatura interna e do fluxo de calor que nós selecionamos, nós vamos calcular. Primeiro, a diferença de temperatura, ou simplesmente ΔT, que é a diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna ao nosso sistema de refrigerado. Nesse caso, 24 menos 18 graus. Isso vai me dar um ΔT de 42 graus Celsius. Depois, nós vamos utilizar a equação do coeficiente global que a gente viu nesse passo a passo e vamos dividir o fluxo de calor pelo ΔT encontrado. Então eu vou ter aqui 8 dividido por 42, que vai me dar um coeficiente global de 0,191 kcal por hora, metro quadrado, grau Celsius. Importante a gente utilizar pelo menos 3 casas decimais depois da vírgula, porque são valores muito pequenos. O quarto passo, então, é definir os coeficientes de convecção do lado interno e do lado externo do nosso sistema. Bom, para o lado interno, a gente vai selecionar o ar forçado. Como a gente viu, geralmente, na parte interna, nós temos ar forçado em função da movimentação do ar pelos ventiladores dos evaporadores. Para o lado externo, vamos considerar que essa câmara frigorífica está instalada dentro de um supermercado, então eu vou considerar o ar parado. O quinto passo, então, é a gente determinar a espessura do isolamento. A partir do coeficiente de condutibilidade térmica, que nós selecionamos a partir do isolante térmico a ser utilizado, no caso aqui o poliuretano, a partir do coeficiente global de transferência de calor que a gente calculou, os coeficientes de convecção interna e externa que nós selecionamos nas tabelas, nós vamos substituir esses valores na equação da espessura. A equação vai ficar dessa forma. Resolvendo ela então, primeiro passo, substituo os valores na equação. Segundo passo, eu resolvo as divisões dentro do meu parênteses. Terceiro passo, eu realizo as subtrações. E o quarto passo, eu multiplico os dois resultados. Então eu vou ter aqui no caso uma espessura de 0,106 metros. Essa seria a espessura calculada do nosso isolante. Eu vou então converter ela para milímetros, multiplicando por 1000, para facilitar a seleção no catálogo do fabricante do isolante. O sexto passo então é a gente selecionar a espessura no catálogo. A partir da espessura calculada, que no exemplo foi 106 milímetros, primeiro, eu vou pegar a tabela correspondente ao material isolante que eu estou utilizando. Nesse exemplo aqui, o isolante é o poliuretano, PUR. Segundo, eu vou na coluna da espessura do isolante e vou selecionar a espessura imediatamente superior à que eu calculei. No caso aqui, eu calculei 106 milímetros, a espessura imediatamente superior é de 120 milímetros. Essa é a espessura que a gente vai selecionar para o nosso projeto, para o sistema de refrigeração que a gente está estudando ou projetando. Uma outra forma ainda que a gente tem de selecionar a espessura mais adequada é através de tabelas. Essas tabelas são elaboradas a partir desse mesmo método que a gente acabou de ver aqui. Porém, a gente precisa pré-definir algumas diferenças de temperaturas e a gente precisa pré-definir os coeficientes de convecção do sistema. Importante lembrar que é uma tabela para cada tipo de isolante. Vamos ver como funciona. Conforme comentado anteriormente, essas tabelas são elaboradas a partir do método que a gente acabou de ver aqui. Como é que elas funcionam? Nessa tabela, eu tenho o ΔT, ou seja, a diferença entre a temperatura externa e interna ao meu ambiente refrigerado. E embaixo eu tenho os fluxos de calor. Por exemplo, se eu tiver um ΔT de 25 graus Celsius, se eu considerar um fluxo de calor de 8 kcal por hora metro quadrado, eu vou ter então a espessura mais adequada sendo de 70 milímetros.
Se eu considerar uma espessura de 50 milímetros, o meu fluxo de calor para essa diferença de temperatura vai ser de 11 graus Celsius. Significa que eu vou permitir maior transmissão de calor para a parte interna do meu sistema de refrigeração. Isso vai ocasionar uma maior carga térmica e um maior consumo de energia no sistema operando. Se a gente for pensar ao contrário e considerar ao invés de 70 milímetros, então 100 milímetros a espessura do isolamento, nesse caso aqui, eu vou ter um fluxo de calor de 5 kcal por hora metro quadrado. Significa que eu vou permitir uma pouca transmissão de calor para a parte interna do meu sistema de refrigeração. Isso vai ocasionar um baixo consumo de energia elétrica do sistema operando. Porém, o meu custo inicial da minha instalação vai ser um pouco mais elevado, já que a espessura do isolante é maior do que a adequada. Lembrando ainda que cada uma dessas tabelas são elaboradas para cada material isolante, nesse caso aqui do poliuretano. Já essa outra tabela aqui foi elaborada para o EPS, poliestireno expandido ou simplesmente isopor. Para a gente compreender melhor a utilização dessas tabelas, vamos resolver o exemplo anterior utilizando elas. A partir do material isolante que foi utilizado no exemplo, que é o poliuretano ou PUR, nós vamos utilizar a tabela então desse isolante. O primeiro passo então é a gente determinar o ΔT, a diferença entre a temperatura externa e interna. Nesse exemplo foi de 42 graus Celsius. Eu vou selecionar na tabela então o ΔT imediatamente superior, no caso 45 graus Celsius. Depois eu vou utilizar o fluxo de calor mais adequado, que seria o de 8 kcal/hora por metro quadrado, que dá um bom balanço entre o custo de instalação inicial e o consumo de energia elétrica do sistema operando. Sendo assim, a espessura mais adequada seria de 120 milímetros, exatamente a mesma espessura que nós calculamos pelo método. O resumo da nossa videoaula de hoje então, nós vimos aí como determinar a espessura mais adequada utilizando o método do fluxo de calor e também nós vimos como selecionar a espessura a partir dessas tabelas pré-definidas. Numa próxima videoaula então, nós vamos falar sobre isolamento térmico para tubulações. Até a próxima!